Ok, nós vamos hoje dar seguimento aqui ao nosso estudo, nossa jornada no Evangelho de Mateus. Estamos já chegando ao final desse Evangelho. Hoje vamos examinar ainda o capítulo 26. Mas antes gostaria de meditar um pouco, refletir um pouco com os irmãos acerca de algumas questões que estão bem no cerne do texto que nós temos hoje a estudar. Pensando um pouquinho naqueles nossos dias, quando nós éramos novos convertidos, e tínhamos aquela paixão por Cristo, aquele desejo ardente de estar em todo lugar onde tivesse um culto e uma vigília. Naqueles nossos primeiros dias, nós estávamos prontos para nos arrepender o tempo todo, não é verdade? Bastava o pregador fazer o apelo e a gente já estava lá na frente correndo, com os nossos joelhos dobrados. E ali nós fazíamos promessas a Deus. Quantas promessas nós já fizemos? Quantas promessas nós já quebramos? Mas, quando a gente é novo convertido, a gente realmente acredita que nós agora somos ex-pecadores. E então, estamos numa condição em que nós já não temos mais o assédio do pecado sobre nós, e ele não tem mais nenhuma autoridade sobre as nossas vidas. Nós acreditamos nisso piamente, e então achamos que nós podemos fazer promessas para Deus, e fazemos. Eu, pelo menos, já fiz muitas promessas para Deus, quando novo convertido, e quebrei todas as que eu fiz e até as que eu não fiz, porque nós não estamos em posição de fazer promessas, não é? Mesmo que nós tenhamos recebido uma herança católica que tenha cultura de fazer promessas a Deus, não é? Nós não estamos na posição de fazer promessas porque nós não somos fiéis para cumprir as promessas que fazemos. Nem as promessas que nós fazemos uns aos outros nós conseguimos cumprir, a maioria delas. Porque nós lidamos com o tempo de uma maneira diferente daquela que Deus lida. Deus conhece o tempo do início ao fim, Ele conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Então, quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumpri-la, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas, e não existe nada que o impeça de cumprir as suas promessas. Mas nós somos sujeitos ao tempo, e o tempo muda a gente. O tempo traz situações, circunstâncias que nós não esperávamos, e muito embora nós fôssemos sinceros nas promessas que fazíamos, né, o tempo, as circunstâncias, a vida, os desafios, as tentações, os problemas, os pecados, acabavam nos levando a fraquejar e a cair. E é muito sobre isso que o nosso texto de hoje fala. E eu creio que com ele nós vamos aprender lições valiosas a respeito disso, a fim de que nós possamos amadurecer diante de Deus e encontremos na palavra do Senhor exortação, ensino e também consolo para as nossas almas. Precisamos saber, irmãos, que o que nos sustenta é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Não temos nenhum poder para nos sustentar, só Deus pode nos sustentar. Então, é sobre isso que nós queremos
pensar um pouco hoje à luz da palavra do Senhor. Nós estamos vindo já de uma jornada que tem bastante substância, né, dentro daquilo que nós vamos falar hoje. Basicamente, a essência do que nós vamos trabalhar hoje vem, né, da nossa reflexão do último domingo, quando nós falamos sobre aquela situação, quando o texto de Mateus nos apresenta dois tipos de pessoas, os adoradores e os traidores. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Nós temos uma situação onde as autoridades religiosas de Jerusalém estão procurando uma forma de prender Jesus. E então nós vimos como Judas vai tramar para entregar Jesus a troco de 30 moedas de prata. E nós vimos que essa atitude de Judas é contrastada com a atitude de Maria, que ao chegar diante do Senhor, quando ele estava na casa de Simão para uma ceia, ela quebra um vaso com um perfume caríssimo e o derrama aos pés do Senhor. E quando os discípulos veem aquilo, eles criticam a atitude dessa mulher, mostrando que os discípulos também eram bastante materialistas, como Judas. Mas Jesus elogia a atitude dela e diz: ela fez isso para o meu sepultamento. E a boa ação que ela praticou será contada por onde o evangelho for pregado. Então, nós vimos como tudo isso mexeu com a gente, mostrou para nós esses dois lados que nós temos dentro de nós, né? Um lado adorador e um lado potencialmente traidor. Nós vimos também como Jesus celebrou a Páscoa com eles ali. Era o último momento que ele tinha com os discípulos antes de se entregar realmente aos seus algozes. E ele celebra a Páscoa com eles, com todos os requisitos necessários dentro da tradição judaica, né, de um modo bastante representativo. E isso deixa muito claro que ele mesmo, como Cordeiro de Deus, estava pronto para entregar a sua vida, como Cordeiro que era sacrificado para celebrar a Páscoa judaica. Então, tudo isso nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos seguir do verso 31. Porque quando eles terminaram de servir a ceia, o verso 30 diz que, tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E é daí que segue a nossa narrativa para a reflexão de hoje. Eu peço ao Senhor que nos dê graça para que nós consigamos fechar a nossa porção de hoje, que ela é bem considerável, mas a partir do verso 31, diz assim: então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Só até aí por enquanto, vamos orar, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de termos a Tua palavra aberta diante de nós mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala tão de perto aos nossos corações. É como se nós estivéssemos ali vivenciando aqueles momentos quando o Senhor estava ainda neste mundo, andando com os Teus discípulos e ensinando a eles, de uma maneira muito vívida, as lições preciosas que hoje nós temos a desfrutar.
te louvamos por esta graça. E pedimos agora a inspiração do alto, que o Teu Espírito nos dirija e nos conduza neste momento, de tal maneira que nós possamos falar e ouvir pelo Teu Espírito, que a Tua palavra permaneça em nossos corações e ela produza os frutos que nós precisamos produzir, que nós precisamos mostrar, apresentar para nós mesmos e depois para aqueles que nos cercam, para que o nosso testemunho seja legítimo, verdadeiro e eficaz. Nós pedimos ao Senhor, nos dê graça e nos ajude neste momento, em nome de Jesus. Amém. Depois da ceia, então, Jesus se retirou com seus discípulos para o outro lado do vale de Cedron, para o Monte das Oliveiras. Entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém ficava o vale de Cedron. E então, do Monte das Oliveiras, se podia ver a cidade santa. E Jesus costumava se retirar para esse lugar com os discípulos. Ele sempre ia para o Monte das Oliveiras com eles, para fugir da multidão, para orar e também para passar orientações preciosas para eles naquele lugar. Mas dessa vez, o Monte das Oliveiras iria testemunhar um dos momentos mais tristes e mais aflitivos do ministério terreno de Jesus, porque era o momento em que ele seria entregue nas mãos dos homens e seria deixado absolutamente só. Por essa razão, ele quer prevenir os seus discípulos, sobretudo porque ele sabe que o que está por vir será demais para eles. Eles não estão prontos, vai partir os seus corações. Então, a caminho do monte, ele começa a dizer: esta noite, eu serei um tropeço para todos vocês. O que é que Jesus quer dizer com isso exatamente? Ele quer dizer: essa noite, vocês todos vão me abandonar, vocês vão ter vergonha de mim. Imagine, você está seguindo com Jesus, né, durante 3 anos, caminhando com Ele, vendo seus milagres, testemunhando o que Ele está fazendo. Você que há pouco tempo saiu em missão e viu o Senhor agir através da sua vida para curar enfermos, ressuscitar mortos e abençoar o povo. Imagine você ouvir isso da boca de Jesus. Olha, esta noite, vocês vão se envergonhar de mim. Você ia reagir, evidentemente, com muita veemência, não é? E mais uma vez, Mateus faz aquilo que tem sido uma característica marcante deste evangelho, que é mostrar que aquela previsão de Jesus, aquela profecia de Jesus estava alinhada com uma promessa do Antigo Testamento. Ou seja, ele estava mantendo ali a sua dinâmica de promessa e cumprimento, que nós temos visto desde o início, que é uma das características deste evangelho. E qual seria o texto em questão? Zacarias capítulo 13, versículo 7, que Jesus menciona aí: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E após tudo que nós já vimos neste evangelho, fica claro que Jesus está falando da sua morte. Ele está falando do seu sofrimento. E esta citação é muito interessante porque ela fala de uma parte importante do livro de Zacarias, porque quando nós lemos o texto em questão, nós vamos ver a figura de um rei humilde, que vem entrando em Jerusalém montado num jumentinho, e ele está indo para estabelecer o reino de Deus sobre os povos. Zacarias 9 e também capítulo 10. E nós já vimos esta citação, a citação desse texto, no capítulo 21 de Mateus, quando Jesus está entrando em Jerusalém. Ou seja, é a segunda vez que Mateus usa um texto de Zacarias para se referir a Jesus. Pois bem, voltando ao livro de Zacarias, no capítulo 11, esse rei é representado agora por um pastor, e então é dito lá que ele é um rei pastor, mas os líderes de Jerusalém e o próprio povo o rejeitam, mas isso faz parte do plano de Deus. Por quê?
porque o Senhor tem planos de restaurar o remanescente do seu povo, mas Ele fará isso de modo que o rei pastor precisará ser morto. Ele vai ser ferido de morte. E essa leitura de Zacarias é muito aflitiva quando a gente lê, porque a gente sabe que ele está se referindo à pessoa de Jesus, mas seria muito mais aflitiva para o povo de Jerusalém na época em que esse texto foi proposto para eles, porque eles esperavam um rei que viesse para restaurar toda aquela glória de Davi e Salomão, e então Zacarias traz esta palavra, a palavra dura. Mas agora, a citação dessa passagem por Jesus faz todo sentido, e mais uma vez ele está se identificando com o rei ideal prometido no passado na lei e nos profetas. Então, o que não estava claro para os profetas do passado é que o rei pastor, ele não iria apenas ser ferido de morte, ele iria morrer de fato, mas também ele iria ressuscitar. E essa é a palavra de conforto que Jesus traz aos seus discípulos, no verso 32, ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ora, se os discípulos não estavam familiarizados nem com a ideia da morte de Jesus, muito menos da sua ressurreição, mas chama atenção o fato de Jesus ter escolhido começar e encerrar o seu ministério terreno na Galiléia, uma região predominantemente gentílica. Mateus capítulo 4, versículo 12, o texto vai falar sobre isso, citando Isaías, Galiléia dos gentios, capítulo 9 de Isaías. Então, uma terra onde havia um povo discriminado, alvo do preconceito dos judeus, os galileus eram alvo do preconceito dos judeus. Mas qual foi a reação dos discípulos ao ouvirem essa previsão de Jesus? Pedro foi o primeiro a rejeitar as suas palavras, né? Ele diz: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Nossa, frase forte, né? Nos faz lembrar daquelas frases de efeito dos filmes, quando vem aquele fundo musical assim crescendo e o herói então faz aquilo que disse que ia fazer e todos ficam felizes com ele. Mas Pedro aqui é o anti-herói. O que é que Jesus responde? Versículo 34. Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Meus irmãos, deveria ser muito difícil conviver com Jesus. Porque Jesus conhecia muito bem o coração humano. E ele não era o tipo de líder que ficasse impressionado com declarações e bravatas. Não é? Mestre, conta comigo, estamos juntos, não é? Aquele sinalzinho que o pessoal faz lá no emoji, né? Estamos juntos. Isso para Jesus não pegava, irmãos. Essa declaração de lealdade tão eloquente iria se transformar num fracasso igualmente eloquente. É isso que Jesus está dizendo. Mas Pedro insistiu e os outros discípulos seguiram Pedro na sua convicção de fé. Não, Senhor, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então veja que Pedro representa aqui um grupo. Não é só Pedro. Todo o grupo está comprometido com essa declaração de fidelidade a Jesus. E é interessante como quando a gente vai vendo o desdobramento do texto. Será que Pedro e os demais discípulos estavam sendo sinceros quando reagiram dessa forma? Sim, acredito que sim. Mas o que vamos ver é que sinceridade não é necessariamente sinônimo de legitimidade. Nós podemos estar sinceramente errados nas nossas convicções. Então, não ia demorar e a teoria dos discípulos seria provada severamente. Ia se mostrar vazia, sem substância,
e é o que nós vamos ver nos versículos que se seguem. Acompanhe comigo aí do verso 36 ao 46. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Essa narrativa é muito forte, né, irmãos? E a partir desse ponto nós vamos observar que os discípulos entram numa espécie de espiral descendente em termos de companheirismo, lealdade e fidelidade a Jesus. Jesus chega com eles ao Getsêmani. Nós sabemos que as oliveiras são as árvores que produzem as deliciosas azeitonas. Pois bem, o Getsêmani era lugar onde as azeitonas eram prensadas para a extração do azeite. E aquele foi o lugar que Jesus escolheu para orar com eles, ou para orar, próximo a eles, antes da sua paixão. E é significativo que tenha sido assim, porque nós vamos ver que, emocionalmente falando, Jesus também estava sendo esmagado naquele momento. Esmagado sob o peso dos eventos que ele sabia que estavam por vir. E ele compartilha o seu estado com os três, aos quais havia separado do grupo. Ele diz: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E mais tarde esse quadro emocional ainda vai se agravar bastante. O que efetivamente Jesus pede a eles, irmãos? Algo impossível? Sim ou não? Não, ele só pede a eles que vigiem com ele. Vigiem. O que quer dizer isso? Quando nós voltamos à advertência feita anteriormente, quando ele diz: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, o pedido de Jesus então soa como: fiquem aqui. Mantenham-se alertas enquanto eu vou orar, porque algo vai acontecer. Esse é o pedido simples. Então Jesus vai orar sozinho. E aqui começa o caminho de volta para o Pai. Este era o lugar para onde ele devia ir, e os discípulos não poderiam ir com ele naquele momento. Mas mais tarde eles iriam, conforme João capítulo 13, 36. Então a cruz não começa quando Jesus é forçado a tomá-la sobre os ombros e carregá-la. Não. Nesse final de oração solitária e tremendamente aflitiva de Jesus, é aqui que a cruz começa, o Calvário de Jesus começa aqui, irmãos. E por que é que ele pede ao Pai que afaste o cálice dele? Para entender isso, nós precisamos pensar em duas coisas. Primeiro, o que é o cálice? Se nós voltarmos um pouquinho, lá no capítulo 20, volte um pouquinho aí no capítulo 20, e você vai ver aí o pedido da mãe de Tiago e João. Ela quer que os seus filhos se assentem um à direita e outro à esquerda. E então Jesus faz uma pergunta.
dizendo primeiro, vocês não sabem o que estão pedindo. E pergunta, será que podem beber o cálice? Versículo 22. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam, podemos. Então ele lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, mas, pois, é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, do que é que Jesus está falando quando ele se refere ao cálice que tem para beber? Ele está falando da sua paixão. Ele está falando da sua prisão, ele está falando da sua morte, ele está falando da sua humilhação pública, ele está falando da crucificação. Efetivamente, é disso que ele está falando. Mas, em segundo lugar, se Jesus tinha essa consciência de que ele devia beber este cálice, por que então ele pede a Deus que afaste este cálice dele? Não parece estranho esse pedido de Jesus? Porque isso fazia parte da vontade do Pai. Então, por que ele pede, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice? Será que ele tinha medo de enfrentar a prisão? Será que ele tinha medo de enfrentar os açoites, a humilhação pública, a crucificação e a morte? Não, irmãos. Ele não tinha medo disso. Para Jesus, essas coisas não eram o pior que o cálice podia representar. Se nós tivéssemos que fazer uma ilustração, nós diríamos que essas dores, essas aflições, essa humilhação, a própria crucificação e até a morte, seriam o que está na borda do cálice. Mas o que está no fundo do cálice é muito mais importante para Jesus do que isso. Porque para ele, pior do que beber o cálice, era que, quando ele se torna pecado em nosso favor, ele também se torna tudo aquilo que o Pai detesta e abomina. Ele se afastaria do Pai. Aos olhos do Pai, ele seria um maldito. Já na cruz, ele mesmo vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse é o cálice de Jesus. É esse afastamento do Pai. É essa ação que ele precisa se entregar a ela, que vai separá-lo do Pai, de uma maneira que ele nunca havia experimentado. Então, isso, meus irmãos, é o que está moendo a alma de Jesus. Se nós olharmos para a relação que Jesus tinha com o Pai na Bíblia, nós vamos entender isso. Uma relação de amor e afinidade perfeitas. A comida de Cristo era fazer a vontade do Pai. Em João 17, ele diz que o Filho ama o Pai. O Pai, da mesma forma, declara, testemunha o seu amor por ele várias vezes. E diz que esse Filho é em quem está todo o seu prazer. Então, diante disso, o que representaria para Jesus ser separado do Pai? Então, o seu cálice, o motivo da sua intensa agonia, ironicamente, ele iniciava a jornada de volta para o lado de Deus, mas isso implicava em vivenciar um momento de total separação de Deus. E era isso que estava consumindo a alma do Filho, era isso que estava consumindo o coração de Jesus. Quando nós olhamos o pedido que ele faz, com essa luz, nós podemos deduzir que o pedido não aguardava um sim, era quase um lamento. Era como salmos que dizem, por que estás abatida, ó minha alma? Era um lamento que Jesus estava expressando, não era necessariamente um pedido, já que ele sabia que seria impossível que o cálice passasse dele. Tanto que ele só pede uma vez. Nas duas vezes seguidas ele diz, meu Pai, se não é possível, faça-se a tua vontade. Verso 42, segunda parte. Este era o compromisso mais inarredável de Jesus, obedecer à vontade de Deus. Ele sempre soube que a vontade do Pai não iria mudar. Então, à medida que ele orava, indo e voltando,
onde estavam aqueles três, Pedro, Tiago e João, a sua agonia se aprofundava ainda mais. A ponto de Lucas informar, capítulo 22, 44, que estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Foi uma dor tão intensa na sua alma, que essa dor vazou pelos seus poros, em forma de sangue. Meus irmãos, nós não conseguimos nem imaginar isso. Jesus é uma pessoa tão extraordinária, tão especial, que até os sofrimentos dele são extraordinários. Nós não conseguimos mensurar um sofrimento como esse, porque é um sofrimento completo, perfeito. Jesus viveu tudo isso absolutamente só, e enquanto ele enfrentava esse drama visceral, os discípulos estavam dormindo, sossegadamente, não vigiavam. Isso aconteceu 3 vezes em que Jesus foi e voltou do seu lugar de oração. Na primeira vez, Jesus os repreendeu e disse: então, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? É como se ele estivesse perguntando: onde estão aqueles que estão prontos a morrer por mim? Não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Meus irmãos, as nossas bravatas são ridículas diante de Deus. E não demora para que elas caiam por terra e nós fiquemos corados diante do Senhor. Então ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito de vocês está dizendo: Senhor, eu vou contigo até a morte, mas a carne está dizendo: não vou não, vou nada. Essa luta que nós temos constantemente em nossa alma, quando por um lado nós queremos fazer a vontade de Deus. Somos sinceros, nossos desejos são legítimos, são puros, mas a nossa carne nos atrapalha. Então, quando Jesus diz que a carne é fraca, meus irmãos, ela é fraca no sentido de ser suscetível ao pecado, à maldade, aos desejos mais perversos que existem dentro de nós. Mas, por outro lado, se é assim, então a carne é forte, porque ela tem poder de nos subjugar muitas vezes, não é? Então, importa que nesse ponto nós levemos em conta um detalhe muito importante aqui. O número 3 na Bíblia, em geral, cumpre a função de representar uma ação completa. Exemplo, Elias profetizou 3 anos de seca em Israel. É um número simbólico. Pode ser mais, pode ser menos. Representa uma ação completa. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Palavras de Jesus. Um número simbólico que fala sobre a ação completa. Então Jesus havia advertido aos discípulos que eles o abandonariam, e especialmente a Pedro ele antecipou, dizendo que, olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Vemos aqui que Jesus vai e volta 3 vezes também, e nas 3 vezes os discípulos fracassaram em vigiar com o seu mestre. Ou seja, ali já começava o abandono, ação completa de abandono, mostrando que a tendência daqueles homens era o fracasso em permanecerem fiéis a Deus. Isso aqui, irmãos, é o nosso retrato. É o nosso retrato, é a nossa imagem. Isso aqui é o que nós somos de verdade. O que nós queremos ser é aquilo que está representado na bravata dos discípulos. Senhor! A previsão de Jesus começava a se cumprir. Embora os discípulos realmente acreditassem que eles seriam capazes de ir até a morte com seu mestre, no fundo eles eram apenas homens bem intencionados, mas ainda sem nenhum estofo, sem nenhuma substância que permitisse que eles vencessem o fracasso de uma humanidade decaída.
isso só viria a acontecer mais tarde. Mas mesmo sabendo disso, Jesus não os abandona. Ele diz: acordem, chegou a hora. Se você fosse Jesus, o que você faria? Se fosse eu, largava aquela cambada para lá. Os caras não estão vigiando comigo nem uma hora. Eu ia, vocês fiquem por aí, porque vocês não têm nenhum compromisso comigo. Mas, se os discípulos abandonam o mestre não abandona os discípulos. Em João, ele faz uma promessa maravilhosa, ele diz: Senhor, nenhum daqueles que o Senhor me deu, eu permiti que se perdessem. Porque todos aqueles que vêm a mim, da parte do Pai, jamais os lançarei fora. Então ele diz, mesmo assim, acordem, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue aos homens, levantem-se porque o traidor se aproxima. Ou seja, Jesus estava pronto, mas os discípulos não. Então, meus irmãos, o nosso mestre está pronto, mas nós não estamos prontos. O que nós precisamos é tomar essa lição para nós, vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Aquele era um momento de tentação para Jesus. E ele estava pronto e disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, nos versos 47 e 56, nós vamos ver que enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximaram-se de Jesus. Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que você veio fazer? Nisso aproximaram-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Irmãos, há tanta coisa nessa porção que nós temos para hoje que não dá para a gente falar sobre tudo. Então, vou destacar apenas os pontos mais importantes aqui, dentro daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Primeira coisa que nós vamos observar aqui é que Judas, ele vem com um pequeno exército para levar Jesus embora. E isso é significativo porque mostra o tamanho do respeito que as autoridades tinham de Jesus. Esse respeito não será declarado publicamente, mas lá no íntimo eles temiam a Jesus bastante. E o texto de João, inclusive, vai dizer que nesse momento, quando Jesus simplesmente faz um gesto, cai um monte de soldados no chão. Esses eram soldados do templo, não eram soldados romanos. E eles vêm com espadas e porretes, e foram enviados pelos sacerdotes e os anciãos do povo. Esses que têm os discursos bonitos, que usam roupas caras, bonitas, que se enfeitam com cordões e com todos aqueles trajes que os caracterizam como doutores da lei, como sacerdotes, mas que não têm coragem de fazer o serviço sujo, então eles mandam alguém fazer.
E sempre tem um Judas para fazer o serviço sujo, não é verdade? Então, irmãos, vejam que essa questão de instituições que trabalham no submundo, mas publicamente mostram uma aparência bonita, bem apresentada, isso é muito antigo. Isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Também percebemos aqui a familiaridade de Judas com o Getsêmani, e foi esse o momento em que ele escolheu para entregar Jesus. Nós vimos no domingo passado que isso podia ter sido feito antes, mas Jesus deixou oculto o lugar onde ele ia celebrar a ceia propositadamente. E então não deu a Judas essa oportunidade, mas agora havia chegado o momento, então ele fez pública e notória a decisão de ir para o Monte das Oliveiras orar no Getsêmani. O sinal da identificação era necessário porque Jesus estava ali em total escuridão, possivelmente à luz da lua, mas mesmo assim havia a sombra, não é, das oliveiras, e todos estavam no mais completo breu, e ele precisava identificar Jesus de alguma forma, então ele disse que o faria com um beijo. E aí existe todo um contexto de ironia, primeiro porque ele chega e diz, salve mestre, com uma saudação bastante amistosa, como quem vai dar um abraço caloroso, de amizade, não é? Salve mestre, que não era comum, porque na cultura judaica, quando um discípulo se aproximava do mestre, primeiro o mestre saudava o discípulo e depois o discípulo retribuía a saudação. Essa atitude de Judas já é uma inversão, porque ela mostra a irreverência. É por isso que Jesus diz que o discípulo não é maior do que o seu Senhor ou do seu mestre. Mas ainda assim, ele beijou Jesus. Um beijo da morte. Não é daí que vem o ditado beijo da morte. Porque Judas entregou Jesus com um beijo. É por isso, irmãos, que na perspectiva bíblica, as coisas não são o que aparentam ser, e a Bíblia nos ensina que nós devemos estar atentos não à aparência das coisas, mas à essência delas, aquilo que elas realmente são, e não o que elas aparentam ser, porque esse beijo de Judas significa uma entrega, uma traição. Mas Jesus também entra nessa vertente de ironia, e ele diz, amigo, amigo, o que você veio fazer? É claro que ele não estava chamando Judas de amigo no sentido de reconhecer que Judas estava indo ali para expressar a sua amizade, o seu amor por ele. Ele também usou de ironia e mostrou a familiaridade com Judas, amigo, o que você veio fazer? E nisso se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Mas, eis que surge um herói, que arranca a espada da bainha que estava na cintura do soldado, e com toda a perícia, não é? Tenta ferir o soldado, possivelmente na barriga ou até no coração, mas acerta a orelha. Isso mostra o quê? Um camponês segurando uma espada, não é? Não tem habilidade de um soldado. E João informa que esse herói era Pedro, como não podia ser, né? Diferente. Então Pedro continua sendo o cara das bravatas. Aquele que faz coisas extraordinárias, pirotécnicas para mostrar a sua fidelidade a Jesus. Então, é extraordinária também a reação de Jesus, né? Porque Jesus diz para ele, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. O reino de Deus que Jesus veio estabelecer não é conquistado pela espada. São outras as perspectivas do reino de Deus que Cristo trouxe a este mundo.
E para mostrar isso com muita clareza, o que Jesus faz? Ele ainda cura a orelha do soldado. Lucas capítulo 22 vai falar sobre isso. Soldado Malco, né? Lucas dá nome ao soldado também. Então, este que foi o último milagre, a última cura de Jesus antes da sua prisão, ele ainda mostra compaixão e misericórdia aos seus inimigos, dando o exemplo daquilo que ele havia ensinado lá no capítulo 5, não é? Amem os que os perseguem, ore pelos seus inimigos. Então, com Jesus não era só discurso, não, tinha a prática para mostrar que o que ele fazia era o que ele falava, e o que ele falava era o que ele fazia. Então, ele está dizendo aqui, agora para Pedro e os demais discípulos, ou você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Meus irmãos, uma legião romana era composta por milhares de soldados. Então, multiplica milhares por 12. O que Jesus está dizendo aqui é que se ele quisesse, ele poderia pedir ao Pai, e o Pai enviaria milhares e milhares de anjos para lutar por ele e para libertá-lo. Mas não era esse o propósito de Deus? Não era essa a direção das Escrituras? Então ele diz, como se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? E naquele momento ele diz às multidões, olha, eu estava com vocês o tempo todo, disponível, eu pregava no templo, eu estava nas ruas, eu estava em todos os lugares, e agora vocês vêm com porretes e espadas para me prender? O que Jesus quer dizer com isso, irmãos? O que ele quer dizer é que ele estava sendo preso porque ele queria ser preso. Ele vai dizer em João 10, ninguém tira a minha vida, eu a dou para depois tornar a tomá-la. Então ninguém faz aquilo que fez com Jesus sem que seja a sua vontade, sem que ele permita, porque aquilo faz parte do plano de Deus. E essa sujeição de Jesus à vontade de Deus deve ser também um modelo para nós. Porque eu pergunto para você, quantas vezes a vontade de Deus contraria a tua vontade? Quantas vezes a vontade de Deus traz para você aflições e angústias? Ansiedade, aflição. Mas, se essa é a vontade de Deus, então, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Esse era o padrão de Jesus, irmãos, em relação à vontade de Deus. Então ele diz, vocês só estão me prendendo agora, porque tudo isso vai cumprir o que dizem as Escrituras e os profetas. Então, no final de tudo isso, o que acontece? Os discípulos se levantam e dizem, Senhor, nós não vamos deixar te levar, porque agora nós vamos entrar nessa guerra contigo. Não. Todos fugiram, abandonaram o seu mestre. Ele havia dito, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Todos vocês vão me abandonar. Pedro disse, Senhor, de jeito nenhum, vamos contigo até a morte. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que nós temos aqui agora? Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. A maneira como Mateus organiza o seu evangelho é tão extraordinária que ela vai nos mostrando que esse processo vai crescendo. Essa incapacidade, esse fracasso dos discípulos, no tocante à sua fidelidade, ao seu compromisso, ao seu companheirismo em relação ao mestre, isso vai se tornando cada vez mais evidente, esse fracasso. Então, nos versos 57 a 68, nós vamos ver que os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e fariseus, aliás, escribas e anciãos. Pedro o seguia como? De longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. Ele estava com medo, ele fugiu, mas ele estava curioso. Ele estava esperando que Jesus fizesse algo
mirabolante e acabasse com tudo aquilo. Até o final, eles esperaram que isso acontecesse. Então, diz aí o verso 59, os principais sacerdotes de todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus disse isso? Sim. Mas nesse contexto, não. Ele falava do seu próprio corpo. Né? Depois você pode conferir João capítulo 2, versículo 19. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. É até engraçado, né, irmãos? O sumo sacerdote exigir alguma coisa de Jesus. Meu Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo quem está dizendo isto. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. Irmãos, isso daqui era uma cena de cinema. Eles pegavam a roupa assim, eu acho que a costura já era fraca para esse momento de encenação. Ele pegava a roupa e fazia isso, rasgava a roupa como um sinal de indignação e de protesto contra a suposta blasfêmia. Então ele disse: o que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Claro que já estava tudo combinado. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofetearam, dizendo: profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Meus irmãos, isso daqui é terrível. Eu posso assistir as cenas da paixão de Cristo milhares de vezes, e milhares de vezes eu fico chocado quando chega esse momento, porque nós ficamos pensando sobre o quanto de iniquidade que havia nessas atitudes maldosas e perversas contra Jesus. Primeiro, nós vemos a articulação das autoridades judaicas para matar Jesus. Eles estavam querendo isso há muito tempo, nós vimos no domingo passado. A questão é que eles não tinham autorização do governo romano para executar prisioneiros. Eles não podiam fazer isso. Então, eles precisavam conduzir o julgamento de tal maneira que isso levasse a Roma, que isso levasse ao governador, que isso levasse a algum tipo de ação penal contra Jesus da parte de Roma, para que ele fosse executado. Então, eles começam a sua trama. Um julgamento ilegal, segundo a lei judaica, porque Jesus foi julgado à noite, era contra a lei. Jesus teve um veredito de culpa em menos de 24 horas, que era contra a lei. E Jesus foi condenado com testemunhas falsas. Tudo ilegal. Até mesmo para as leis judaicas. Aí você escutando isso, você pensa: poxa, parece até que a gente está lendo o jornal de hoje. Na semana, não é? Como dizem alguns, tanta coisa acontecendo ao arrepio da lei. Arrepiados ficamos nós. Mas veja, está tudo aqui, irmãos. Essas conspirações satânicas, malignas, acontecem desde sempre. Então, o que Pedro faz? Ele assume a postura típica do discípulo que não deseja se comprometer com Jesus além do que for conveniente. Ele vai seguindo Jesus de longe, mantendo a distância, porque ele quer ver o desfecho, mas ele não quer se comprometer, não é?
Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Veja, que coisa tremenda, né, irmãos? Esse homem que ainda há pouco estava dizendo, Senhor, vou contigo até a morte, morro por ti, que sacou a espada para cortar a orelha do soldado, a mesma coragem que ele tinha para viver pela espada, ele não tinha para viver pela fé. E nós aprendemos que viver pela fé é muito mais difícil que viver pela espada. Mas nós vamos observar que Cristo não tem medo, ele não recua, e ele enfrenta aquela situação, e eles fazem com que ele confesse de alguma forma, e ele guarda silêncio, e o sumo sacerdote diz, eu exijo que você diga se você é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, é o Senhor mesmo que está dizendo isso. O grego aqui é incerto, não sabemos exatamente o que ele quer dizer, mas basicamente seria isso, né? Existem outras possibilidades, mas basicamente seria isso. A questão que vai condenar Jesus, a questão que eles vão usar para acusar Jesus de blasfêmia, é a declaração que ele faz a seguir, quando ele diz, mas eu lhes digo que desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Essa foi a causa da acusação de blasfêmia. Por quê? Porque nós já vimos esse texto aqui anteriormente, Jesus está citando Daniel capítulo 7, versículo 13, quando Daniel vai profetizar sobre o Filho do Homem, que é o rei messiânico que há de vir, e diz que ele virá sentado nas nuvens do céu. Ou seja, eles entenderam o que Jesus queria dizer. E então, conhecedores do que diziam os profetas, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, blasfêmia. Acabou, não tem mais o que fazer. Ele está agora condenado à morte. E então, eles começam a escarnecer de Jesus, começam a zombar dele, cuspir no seu rosto, bater nele. E ali a coisa realmente, eles se entregam definitivamente às mãos de Satanás, porque esse é o momento que Satanás esperava, né, para inspirar aqueles homens a fazer todo tipo de maldade contra o Filho de Deus. E para concluir, versículos 69 a 75, e aqui nós vamos fechar. Pedro estava sentado fora no pátio, uma empregada se aproximou e lhe disse, você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Ele era um galileu. E aí o sotaque dos galileus era muito marcante, conhecido. Então, como eles sabiam que o grupo de Jesus vinha da Galileia, eles identificaram a fala de Pedro com um possível seguidor de Jesus. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Aqui, irmãos, aqui que o véu se rasga, né? Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Dá para a gente sentir o impacto, né, do que Pedro sentiu naquele momento. Aqui Pedro começa a sua jornada de autoconhecimento.
Desde o aviso de Jesus, ele vem nessa espiral descendente, como havíamos falado. E é interessante, irmãos, porque se nós tivéssemos lido lá atrás, Jesus dizer: em verdade lhe digo, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Se nós tivéssemos lido de imediato aqui, tivéssemos ignorado tudo, tivéssemos lido apenas esse finalzinho, Pedro negando Jesus 3 vezes, e o galo cantando, não faria tanto sentido para nós, se nós não tivéssemos visto todo o caminho que trouxe a situação até aqui. Porque nós vemos esse processo. E aqui se cumpre cabalmente a previsão do mestre com um requinte de fina ironia. Porque, primeiro, Pedro amaldiçoa aqueles que o acusam de ligação com Jesus. Meu Deus! Então o galo canta. E por fim, de acordo com a narração de Lucas, o olhar de Pedro se dirige a Jesus. E naquele mesmo momento, o olhar de Jesus se dirige a Pedro. E o olhar dos dois se cruza. No momento em que o galo canta. Pense nisso. Meu Jesus amado. É como se a sua roupa tivesse sido tirada. Ele foi exposto. Não há como esconder. Está tudo exposto. É como se o mundo inteiro pudesse ver Pedro totalmente nu, e ele estava se sentindo exatamente assim. E por isso o texto diz que ele saiu dali, caiu num choro em profunda amargura. Profunda amargura. Mas isso, irmãos, ainda é um sinal positivo, extremamente positivo. Por quê? Porque revela a consciência do fracasso e abre a possibilidade do crescimento, do progresso no caminho de uma vida verdadeiramente comprometida com Jesus. Até esse choro de Pedro amargo é um choro verdadeiro de arrependimento, de tristeza, de decepção consigo mesmo, de frustração com com seu próprio fracasso. Diferente da situação de Judas, que depois de ter entregue o seu mestre, nós vamos ver nos evangelhos sinóticos, nos paralelos, nas narrações paralelas, que ele foi se enforcar, acabar com a sua própria vida, porque não era arrependimento, mas remorso, o peso de ter entregado o seu próprio mestre para morrer. Então, meus irmãos, esse texto é um texto muito impactante, para mim, pelo menos, enquanto estava preparando esse texto. E hoje eu tive que acordar às 4 da manhã para conseguir concluir, porque tinha tanta coisa para resolver, que ainda ficou muita coisa para trás. Mas é difícil a gente filtrar esse pouco tempo que nós temos aqui para trazer toda a riqueza que nós podemos extrair de tudo, mas, enfim, a conclusão que chegamos é que toda essa longa porção narrativa, somente Jesus estava fazendo o que devia fazer. Só Ele. Os discípulos não vigiaram como deviam vigiar. Deviam ter permanecido com o seu mestre quando ele foi preso e fugiram. Judas devia ter se arrependido a tempo e não o fez. As autoridades judaicas deveriam ter temido sequer prender Jesus. Muito menos tratá-lo como um criminoso hediondo, cuspindo no seu rosto. Mas não fizeram. Não temeram. Enquanto isso, o Filho do Homem estava ali seguindo criteriosamente com o plano de Deus. E sim, Deus sempre esteve na direção de todas as coisas. No entanto, ai daquele que vendeu seu mestre por 30 moedas de prata.
Ai daqueles que o condenaram sem culpa, por inveja, por ciúme, por ódio. Porque todos deveriam responder diante de Deus por suas culpas. Deus está sob o controle de tudo, sim. Mas isso não tira a responsabilidade daqueles que estão envolvidos no crime. Então, irmãos, a título de aplicação, eu quero meditar apenas sobre 3 pontos com os irmãos e depois nós vamos orar. A primeira coisa é uma advertência. Irmãos, nós não devemos confiar em nós mesmos para nos mantermos fiéis ao nosso Mestre, porque a nossa tendência natural é o fracasso. Infelizmente, hoje nós temos visto muitas pessoas deixarem a comunhão da igreja, porque elas acreditam piamente que o que elas sabem a respeito de Jesus já é o suficiente para elas se garantirem salvas até o fim. E eu digo, isso é um engano, irmãos. Quando a Bíblia diz, não deixem a sua congregação, como é o costume de muitos, pelo contrário, quanto mais o tempo se aproximar, o dia se aproximar, e fala do dia do Senhor, mais vocês precisam se fortalecer mutuamente na comunhão, para que vocês fiquem firmes até o fim. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 25 e diante. Então, nós não devemos nos enganar. Se você está firme hoje, isso não garante que você estará firme amanhã. Todo dia, meus irmãos, nós enfrentamos uma luta. Todo dia, nós somos sujeitos a trair Jesus. Todos os dias, nós somos sujeitos a fracassar com o nosso propósito de fazer a sua vontade. E se hoje nós estamos bem espiritualmente, louvado seja Deus. Mas o amanhã não é garantido para nós. Na verdade, nem o logo mais é garantido para nós. Porque as circunstâncias da vida, os problemas, as lutas, as tentações, nos roubam essa nossa vontade de sermos fiéis a Deus com muita facilidade. É por isso que Jesus adverte, orem e vigiem para que vocês não entrem em tentação. Mas veja, ele estava falando ali a uma congregação. Eram 3 discípulos. Ele estava falando a uma igreja representada por aqueles 3. E não é interessante que ali entre os 3 dorminhocos estavam 2, cuja mãe pediu a Jesus para se sentarem um ao seu lado esquerdo e um ao seu lado direito, e disseram, não, nós podemos beber o cálice. Não foram capazes de vigiar com Jesus nem apenas 1 hora. Então, irmãos, não confiemos em nós mesmos. Enganoso é o coração, mais do que tudo. Terrivelmente corrupto, Isaías 17, Jeremias 17. Confie no Senhor. Confie no Espírito Santo que habita em você. Confie na comunhão dos santos. Entenda que isso daqui, meus irmãos, é necessário para nós, para mim e para você. O nosso ajuntamento nos fortalece. O nosso ajuntamento nos capacita a ficarmos de pé, porque nós oramos uns pelos outros. Nós nos fortalecemos mutuamente, nós nos encorajamos mutuamente. Ninguém se basta. Ninguém é bom o suficiente para se privar desses momentos de comunhão e ainda ficar bem com Deus. Não adianta, porque isso, meus irmãos, é uma mentira do diabo. E muita gente está acreditando nisso. Muita gente. Não faz muito tempo eu conversava com uma pessoa e dizia, sentimos sua falta, você não tem vindo, não tem comparecido. E a pessoa disse, pastor, não vou te enganar. Eu não tenho mais vontade à igreja, mas eu estou bem com Deus, eu estou afastado da igreja, mas estou bem com Deus. Eu falei, olha, você está sendo enganada. Isso é uma mentira.
que é uma mentira do diabo para a sua vida, porque quem está bem com Deus está bem com a igreja. E quem está bem com a igreja está bem com Deus. Meus irmãos, a igreja não salva ninguém, mas é na igreja que Cristo salva as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, o único corpo de Cristo que ele tem nesse mundo é a igreja. Eu sozinho não sou corpo de Cristo, assim como o meu dedo mindinho não é o meu corpo, ele é só uma parte do corpo. Então, nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos, vigiar e orar, para não entrarmos em tentação. Nós precisamos nos fortalecer mutuamente. A segunda coisa que eu quero deixar para a nossa reflexão é que nós, muitas vezes, traímos Jesus de maneiras diferentes das que Pedro traiu, das que Judas traiu, mas ainda assim o traímos. Nós o traímos de muitas formas. Quando nós deixamos o nosso exercício da piedade, não praticando a oração sistemática, não praticando uma leitura bíblica devocional sistemática, quando nós o traímos, deixando de dar a Ele aquilo que lhe pertence, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa vida, o nosso serviço, nós estamos agindo exatamente ao contrário daquilo que Ele nos disse para fazer. Isso, meus irmãos, é o quê? É traição. Você está traindo a confiança de alguém que entregou a você uma missão, um dever, um propósito, uma direção para a sua vida. Muitas vezes nós envergonhamos Jesus. Todas as vezes que nós cedemos à tentação, todas as vezes que nós pecamos contra Ele, nós o envergonhamos, nós cuspimos no seu rosto. Nós fazemos isso, irmãos. Não fazemos literalmente, mas espiritualmente fazemos. Cuspimos no seu rosto, o envergonhamos, o maltratamos. E Ele está presente nas nossas vidas pelo Espírito. Mas eu digo a você, que quando nós fazemos isso, e ainda choramos amargamente, é um bom sinal, irmãos. É sinal que nós temos consciência do fracasso, isso é positivo. Porque assim como Pedro, essa possibilidade abre para nós, né, isso abre para nós a possibilidade de crescer, de progredir, de avançar na nossa vida com Deus e de realmente seguir para um comprometimento real e legítimo com o nosso Senhor. É isso que Cristo deseja. Cristo não deseja ser um visitante nas nossas vidas, Ele quer ser o Senhor e o Rei das nossas vidas. Ele quer ser o dono do nosso coração. Então, que nós possamos pensar sobre isso e colocar diante do Senhor as nossas próprias vidas nessa manhã, numa atitude de arrependimento, de quebrantamento, de humilhação, suplicando a Ele que nos ajude, que tenha misericórdia de nós. Vamos orar, curva a sua cabeça. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Ó Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, porque nós somos fracos. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa inclinação ao fracasso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos o quão pequenos nós somos, Pai. E quão incapazes de resistir ao mal por nós mesmos. Não temos força, Senhor. Não somos o que pensamos ser. Somos apenas pecadores, perdoados, escondidos à sombra da Tua graça, à sombra da Tua cruz, Senhor. E se o Senhor subiu sozinho aquele monte, se o Senhor tomou sozinho sobre ti esse peso, Senhor, foi que para nós pudéssemos viver numa família, num corpo, onde nós poderíamos nos fortalecer mutuamente, nos encorajar, crescer juntos, perdoando os pecados uns dos outros, orando uns pelos outros, ajudando o Senhor, os mais débeis, a amadurecer, a seguir em frente, a alcançar o caminho do progresso na fé, enquanto nós mesmos crescemos, Senhor, na graça, no conhecimento do Senhor. Tira de nós toda a vaidade, Senhor, todo o auto-engano, meu Pai. Não permita, Senhor, que nós caiamos na conversa satânica de pensar que nós nos bastamos, que nós somos suficientes para nós mesmos, que não precisamos de ninguém. Ó Deus, porque nós precisamos uns dos outros. Nós somos o Teu corpo, a Tua igreja, Pai. E ninguém, Senhor, tem todas as virtudes, ninguém tem todos os dons, ninguém tem todas as habilidades. Nós precisamos compartilhar os dons que temos, para completarmos um ao outro, Senhor, porque nós somos cheios de falhas, de limitações, de imperfeições. Nossa vida precisa, Senhor, ser lapidada. E o Senhor é o oleiro fiel, que trabalha o vaso, até que ele seja um vaso perfeito. Então nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos nessa manhã, Pai. De tal maneira que haja transformação no nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós sabemos o quanto estamos longe daquilo que te agrada. Nos conhecemos o suficiente, Senhor, para saber toda a maldade que há no nosso coração, Pai. Quanto mal nós maquinamos, não somente contra Ti, mas contra os outros. Ó Deus, até mesmo contra aqueles que amamos. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar o que está aqui dentro. Quanta coisa feia, Senhor, ainda existe dentro do nosso coração. E só o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode mudar, Senhor, essas coisas. Porque só Tu podes transformar a nossa vida. Só o Teu Espírito pode nos fazer renascer, Senhor, regenerar, Senhor, viver uma vida nova na Tua presença. É o que nós precisamos, Senhor,
Não precisamos de ouro, nem de prata. Ó Deus, não precisamos de sucesso na carreira, nós não precisamos de nada. Ó Deus, mais do que precisamos de uma vida transformada, Pai amado. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Vem, Senhor, trabalhar no nosso interior, em mudar o nosso íntimo, Senhor, em tirar o coração de pedra e colocar um coração ensinável, um coração aprendiz, que seja humilde para dizer, Senhor, estou aqui, não sou nada, Senhor, mas faça algo de bom através deste nada que é a minha vida. Faça algo de bom através da minha vida transformada por Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando nós te envergonhamos. Perdoa quando nós cuspimos no Teu rosto, Jesus, pecando contra Ti, fazendo o que é mal. Ó Senhor, tem misericórdia quando nós somos negligentes com as coisas do Senhor, tratamos como coisa de menor importância. Ó Senhor, precisamos ser mudados. Quebra, Senhor, esse vaso imperfeito, faz um vaso novo nesta manhã. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós.